Olá a todos e todas, é um grande prazer estar aqui com vocês no Masterclass Laudo Social mais uma vez e nesta oportunidade para debater sobre... Alguém está com o áudio aberto aí, por favor, só no momento de falar para não dar retorno, né? Debater aí sobre o artigo da professora doutora Fávero, Eunice Terezinha Fávero, Instruções Sociais de Processos, Sentenças e Decisões. Eu vou compartilhar aí com vocês, a gente vai olhar algumas questões para provocar o debate, assim como também alguns colegas já têm, acredito eu, se preparado aí para fazer alguma fala a respeito deste artigo que nós estamos debatendo, que eu considero de suma importância para quem trabalha com laudos sociais. Esse artigo ele está presente naquele livro da capa vermelha, laudos e pareceres e relatórios sociais de Cefes, é um dos artigos, tem mais, né, tem vários lá, mas esse é um deles, as Instruções Sociais de Processos. Deixa eu ver como é que está aparecendo aí. Se está aparecendo, já foi compartilhado? Não entendi, peraí. Só um minutinho, viu, gente? Que eu acho que alguma coisa não está certo. Ah, tá, peraí. Aí, agora sim. Não estava aparecendo para vocês, não. Pronto. Agora que está aparecendo. Então, esse artigo é Instruções Sociais de Processos, Sentenças e Decisões. A sua autora, professora doutora Eunice Terezinha Fávero, doutora em Serviço Social e professora da Unixul, São Paulo. Acho que isso já mudou, né? Na época era isso. Mas ela é muito requisitada, muito conhecida, não precisa falar muita coisa dela. Então, algumas questões que nós precisamos discutir aqui. Alguém gostaria de falar antes que eu faça a apresentação do artigo e depois para a gente discutir alguns pontos específicos desse artigo? Alguém gostaria de falar? Fazer alguma colocação? Apresentar o resumo? Alguns já me enviaram por e-mail, outros já me enviaram no WhatsApp. Então vamos lá. Esse artigo da professora doutora Terezinha Eunice Fávero, ele vai tratar das questões relacionadas às instruções sociais. Então, instruções sociais de processo. O que significa isso? Significa que o juiz faz uma reunião com o assistente social, quer seja ele o técnico do judiciário, né? O técnico do judiciário é aquele concursado no judiciário, ou o perito, que é aquele nomeado conforme promulgado no Código de Processo Civil. São duas funções distintas, embora por equívocos profissionais acabaram se misturando e se tornando basicamente uma só, e virou um grande antagonismo que criminaliza a pobreza no exercício da função, gerando até um certo desvio de função. É tão complexo essa questão que nem mesmo o judiciário consegue explicar. Ora, o judiciário proíbe que trabalhadores do judiciário hajam na função no encargo de perito, ora permite. O artigo 95 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo no seu inciso 3º, parágrafo 3º também, vai falar sobre essas questões de que, em caso da utilização da justiça gratuita por parte do usuário que declara hipossuficiência, então o técnico judiciário, ou seja, o operador do direito, poderá então exercer a função de perito. E aí eu entendo que esse procedimento seja a criminalização da pobreza, tendo em vista que, se eu tenho dinheiro para pagar pelo serviço, não pode ser um funcionário, um servidor público do judiciário. Mas se eu não tenho dinheiro para pagar, eu sou um usuário da justiça gratuita, então aí eu tenho que ser atendido por um técnico judiciário, um assistente social que já esteja incluído no judiciário. Não tendo esse técnico, aí há instituições e órgãos conveniados, que nesse caso pode ser o CRAS, o CREAS, o CAPS, o NASF, enfim, qualquer instituição ou órgão conveniado. E existe uma teoria no direito chamada teoria do fruto da árvore envenenada, que diz
que a prova produzida não pode estar vinculada, maculada, contaminada de nenhuma maneira, de nenhuma forma. E eu entendo que quando um trabalhador do SUAS, que conhece um usuário e com base nesse conhecimento que foi construído a partir da esperança de uma política pública e de uma intervenção de assistência social, um conhecimento que foi acumulado ali, formulado, organizado, sistematizado ali, e agora se transforma numa peça probatória dentro de um processo, isso para mim é o fruto da árvore envenenada. Do mesmo modo, um assistente social que trabalha como técnico judiciário dentro do judiciário, como a própria resolução do CNJ proíbe trabalhadores do judiciário atenderem demandas que eles mesmos atenderem demandas, atuarem como peritos produzindo peças probatórias, a não ser no caso da justiça gratuita. Eu já fiquei redundante, né? Eu fui lá, dei aquela volta toda, voltei para cá, é porque realmente é isso. É um ciclo sem fim, viciado, errado, complicado e que infelizmente muito mal explicado por todos os autores de serviço social aqui. E eu vou faltar com a humildade agora, com todo o respeito que tenho à professora doutora Borgiani, que é minha amiga, com todo o respeito que tenho à professora Fávero, que são fantásticas, mas todas elas, e até o Dalpisol, todos eles estão enrolados com essa questão ainda. Eles sabem que isso criminaliza a pobreza, que eu já falei com todos eles, mandei e-mail, me comuniquei com todos eles. É criminalização da pobreza. Se eu tenho dinheiro para pagar, não pode ser funcionário, servidor público do judiciário. Se eu não tenho dinheiro para pagar, sou usuário da justiça gratuita, aí pode. Perceba a diferenciação, né? Uma certa espécie de discriminação mesmo. Então eu deixo aqui para vocês fazerem aí essa reflexão a respeito dessa questão, que já é muito comum nos debates que eu tenho provocado. O perito, ele precisa ser independente do judiciário para sua nomeação e para a construção do laudo. Então, quando a gente fala de instruções e processos, instruções sociais de processo, nós estamos falando que você se instrui no processo. Você busca uma instrução, e essa instrução é uma espécie de conhecimento. E nesse artigo nós vamos falar então dessas instruções em matéria de serviço social. Como é que acontece esse diálogo teórico-metodológico, ético-político? Quais são os conhecimentos que são pertinentes, né? Eu já apresentei aqui alguns a vocês, os fundamentos éticos, etc. e tal. Então, a primeira das questões que sempre vão, quase que invariavelmente aparecer nos laudos, é a realidade socioeconômica. Invariavelmente, e isso virou até um vício, né? Pensar o serviço social como uma profissão que trabalha com pobres, exclusivamente com pobres, né? Virou um vício já na linguagem, na construção, na ideia e no conceito. Profissão que trabalha com pobres. Então vai aparecer sempre a realidade socioeconômica e cultural dos sujeitos, que se tornam, né, personagem ou partes das ações processuais. E aqui nós estamos falando de adoção, nós estamos falando de guarda, nós estamos falando de possibilidade de intervenção cirúrgica para reorientação de gênero, nós estamos falando aqui de curatela, de tutela, de realocação de servidor público, mais de 70 possibilidades dentro de partes das ações processuais. E como eu já falei para vocês, o laudo ele não se resume só a ações processuais. Hoje já está indo muito para além. Um laudo pode ser feito em relação a uma instituição, em relação a uma pesquisa social, pode ser feito em relação a um objeto específico em matéria de serviço social, dentro de um projeto social, de uma ONG, de uma cooperativa, de uma política pública. Pode ser feito como laudo social indireto, ou seja, o perito social indireto. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, para falar sobre isso.
Então, dentro dessa particularização do trabalho do assistente social, que vai construir um laudo, a meu ver, o documento mais importante da profissão, porque atrelado a ele está também o parecer social, é que nós vamos vendo e precisamos, de fato, estudar muitos destes artigos, como esse que nós estamos vendo aqui, para poder dominar o conceito. Basicamente, o que a professora Fávaro vai dizer aqui nesse artigo, e a gente vai ver algumas coisas do início ao fim, é que existe a perícia social e a perícia judicial. É que existe o laudo judicial e o laudo social. Embora eles sejam sinônimos, eles são extremamente diferentes um do outro. Porque o objeto de estudo em matéria de serviço social é diferente de toda a linguagem, o olhar e a observação que é feita pelo direito. Ocorre o equívoco do assistente social pensar que ele precisa, por exemplo, citar leis dentro do laudo para convencer o juiz. Ele precisa utilizar um juridiquês, vamos assim dizer, uma linguagem jurídica para convencer o juiz. Ora, o juiz já tem um advogado, tem ele mesmo, tem um promotor, a polícia e tantos quantos outros profissionais do direito que já falam a linguagem do direito. E todas essas informações, todo esse bojo de capacidade técnica, não foram suficientes para esclarecer o objeto da demanda ora em disputa na lide. Não foram suficientes. É por isso que o juiz vai nomear um outro profissional que tem um outro olhar. Agora a pergunta, esse outro olhar tem que ser com juridiquês também? Ou seja, um olhar com base jurídica? Um olhar com fundamentação de leis? Um olhar com fundamentação no direito? Vai ser mais do mesmo. Então, um dos grandes desafios do serviço social, do assistente social que vai trabalhar com laudo, é ele superar essa construção histórica de depender de que outro diga a ele o que ele precisa fazer. De que outro apresente para ele um fundamento para aquilo que ele precisa dizer, enquanto profissional. Esse é o grande desafio para quem vai trabalhar com laudo. É reconhecer em si a ampla autonomia profissional. Mas para isso você precisa ler muito, conhecer muito, saber muito de vários assuntos, mas principalmente daquele que é o objeto do seu estudo. Esse é o grande desafio. Que está referendado dentro da leitura deste artigo. É você conseguir dizer, sob o ponto de vista do serviço social, trazer algo novo para o processo. Uma visão nova, um conhecimento novo, um entendimento novo, um competente ponto de vista profissional que nenhuma das outras profissões alcançou, logrou êxito. Não contemplou, não subsidiou o juiz na resposta que ele precisava. Então já está cheio lá no processo. Eu sempre digo aos meus alunos, olha gente, quer olhar o processo para fazer o laudo? Olha. Mas normalmente eu tenho um entendimento que o processo prejudica o seu trabalho. Que tudo que está no processo já não serviu. Se tivesse servido, não tinha nomeado você. Foi insuficiente. Então, às vezes, é bom olhar o processo para você saber onde é o endereço, dar uma entendida mais ou menos como é a dinâmica da coisa. Você vai já sabendo disso. O processo não foi suficiente. Se tivesse sido, você seria desnecessário. Então, depender do processo, gente, olha, na elaboração do laudo, um profissional depender do processo é a mesma coisa que voltar para ex. Vamos assim dizer, usar uma linguagem bem, se você quiser rir aí, fique à vontade. É a mesma coisa que voltar para ex. Não deu certo. Não deu certo. Se tivesse dado certo, não precisava de você estar ali para intervir. É exatamente porque não deu certo que você foi nomeado.
Aí agora você tem que apresentar o seu olhar, um outro olhar, uma outra visão. Aí você tem que articular o conhecimento de serviço social com prioridade. E só permitir a entrada de outros conhecimentos quando absolutamente necessário e quando para acrescentar alguma informação extra. Ah, professor, o senhor está dizendo que na análise do laudo não vai citação? Não vai. Não pode ir citação na análise do laudo, mas você é autônomo, você tem autonomia para colocar se você quiser. Mas a minha orientação é que não se coloca, porque fica fora de contexto. E no parecer pode colocar a citação? Na LOAS diz isso, no Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso. Eu não coloco. Nunca tive problema por não colocar. E já vi pessoas que colocaram levando reprimendas de juiz por terem colocado. E ele disse o seguinte: olha, se eu quisesse uma aula de direito, eu tinha contratado um jurista. Eu contratei um assistente social porque era uma visão social sobre a demanda. Um olhar social sobre a demanda. E é isso que a nossa profissão nos ensina. O que é um olhar social? É combater todo tipo de preconceito. É lutar em defesa da ampliação da cidadania. O que é um olhar social? É lutar pela distribuição da renda socialmente produzida. É lutar pelo reconhecimento da cidadania, pelo empoderamento das mulheres, pela proteção social das crianças e adolescentes, da infância, da maternidade. São os direitos sociais do artigo 6º. Isso é visão social. Não é você chegar na casa do sujeito para saber quantas melancia ele tem na geladeira, quantos pacotes de cuscuz ele tem na prateleira, você tem o televisor de 40 polegadas, é o lazer, é direito social, artigo 6º, lazer. Se ele pudesse botar uma de 80, era melhor do que a de 40 polegadas na parede. Então, a instrução social é esse conhecimento que faz parte da instrução processual. São conhecimentos da área do serviço social, que vão ser materializados em um documento. Essa instrução social, na linguagem de Fávero, ela se materializa no laudo, ela se materializa no parecer social, ela se materializa no relatório social, embora eu tenha uma briga com o relatório aí, vocês já sabem disso. Relatório, para mim, não deveria ser utilizado no judiciário, só na assistência social, porque não tem nenhuma lei que diga como deve ser um relatório. E aí tem um monte de gente fazendo um relatório e colocando um parecer social dentro do relatório. A ideia de relatório é que o relatório não traz atribuição privativa, ou não traz sigilo. É uma ideia. Não estou afirmando nenhuma verdade absoluta. E a ideia de que ele já é uma apresentação sintetizada, é uma apresentação descritiva e interpretativa de uma determinada realidade social. E aí a pessoa vai e coloca lá, parecer social. E pior do que isso, tem gente que abre o laudo social e escreve lá em cima, estudo social, pula 2 parágrafos e escreve laudo social, pula mais 2 parágrafos e escreve relatório social, pula mais 2 parágrafos e escreve parecer social. Ele consegue colocar num documento só todos os documentos que o assistente social consegue produzir. Eu já vi isso. E no caso do estudo, o estudo social nem é documento, é um processo metodológico, no máximo um instrumento, é um método, não se materializa em um documento. Mas o primeiro nome lá, estudo social, mais abaixo, laudo social, de uma altura em diante, relatório social e, para concluir lá embaixo, parecer social. E às vezes tem até anamnese pelo meio, né? Então você observa que nós precisamos saber o que é instrumento, o que é método, o que é técnica, separar uma das outras. Quais são as particularidades de cada um desses elementos, desses documentos. Então, a professora Fávero aqui, seguindo a tradição da utilização do relatório nos processos, que não tem regulamentação em lei nenhuma, enquanto que o laudo está no Código de Processo Civil, o relatório não está. E mesmo o laudo,
está como laudo judicial ou laudo pericial, lá no Código de Processo Civil, aparece na Lei 8662 como laudo pericial, dando a ideia de que é atribuição privativa do assistente social em matéria de serviço social. É uma contradição também, porque laudo pericial qualquer profissão pode produzir. Então teria que ser laudo social. Mas aí para corrigir lá no final eles colocaram em matéria de serviço social. Qual é essa matéria do serviço social? Isso é uma discussão muito grande. A professora Borgiano está escrevendo um artigo que em breve vai pipocar aí nas redes sociais, ou ela vai fazer um livro, não sei, sobre em matéria de serviço social. O que é a matéria de serviço social? Existe uma explicação do José Paulo Neto que a matéria de serviço social é a questão social. Existe uma explicação da professora Yamamoto que a matéria de serviço social são as multifacetadas expressões da questão social, mas nenhuma delas, para mim, me contempla, me satisfaz. Eu acho que precisa de mais. Foi essa a discussão que eu tive com ela, foi essa a discussão que eu tive lá no CBAS em Brasília, a respeito dessa matéria de serviço social. Que deveria, na verdade, não só dizer em matéria de serviço social. Eu acho que isso acabou enfraquecendo a lei. Se existe uma matéria de serviço social, ela deveria estar estruturada dentro da Lei 8662. Se a matéria existe, ela só foi teorizada, aí ela pode ser teorizada em várias direções e fragmentar o processo. Essa é a minha opinião. Também você não precisa concordar com ela, eu achei que enfraqueceu. Então vamos lá, só para a gente entender o que é a instrução social. A instrução social é uma linguagem do judiciário. Faz parte de toda essa sistematização, essa organização dos conhecimentos da área de serviço social, de matéria de serviço social ou de matéria do serviço social. São duas coisas diferentes. Em matéria de serviço social, atribuição privativa. Em matéria do serviço social, competência. Isso é para questão de concurso público, não falha nunca. D mais E, atribuição privativa. D mais O, competência. Para você não esquecer. Que é bom que vai servir para você responder uma questão lá. Lembrei, o professor falou aquele dia. Em matéria de serviço social, atribuição privativa. Em matéria do serviço social, competência. Então, o termo relatório vai aparecer nos dois. E aí você se vira para decidir, né? É tudo muito antagônico aqui no serviço social. É bom que a gente esteja sempre atento a essas questões. Então, só para a gente ir adiante, né, a instrução social é isso, essa sistematização. É o mesmo, né? Ela colocou aqui instrução processual e instrução social. Né? A instrução social faz parte da instrução processual. Ou seja, o documento que a instrução processual é o todo, né? O processo todo, que instrui o processo para subsidiar o juiz para tomar a decisão. Então ali na instrução processual tem a instrução do direito, a instrução da medicina, a instrução psicológica e tem a instrução social. Essas partes se somam produzindo a instrução processual, onde aparecem as provas, as falas, etc, etc. E incluindo o laudo. Então nessa questão aí ela está explicando o seguinte, que a decisão de uma situação processual é de competência do magistrado. E esse ato de decidir, de julgar, ele vem através da visão que o juiz tem das provas que a ele foram apresentadas. A profissão de juiz é a profissão que mais erra no mundo. Eu estou dizendo isso aqui já tem muito tempo, tem anos que eu estou dizendo isso. E ninguém contesta. Porque pelo menos 5% das decisões proferidas por juízes são equivocadas e condenam pessoas inocentes. Ou seja, 5% das pessoas que estão presas injustamente, porque os juízes ou se enganaram na prova que ora foi apresentado a eles, ou foram enganados. E na maioria dos casos foram enganados. O advogado é campeão em enganar juiz.
Engana por meio da prova. Eles chamam de convencimento. Mas se você produz uma prova que manipula uma situação, isso não é convencimento. Isso para mim beira muito a corrupção. Acompanho o caso de uma amiga aí que fizeram uma situação tão complexa que passou pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, etc. e tal, mas houve tanta manipulação dos fatos que a denunciante das violências que ocorriam nos espaços socioocupacionais é que foi exonerada da sua função pública. Enquanto que os denunciados, contra eles, nada aconteceu, né? Então o juiz, ele não vê a realidade. Ele não enxerga o domicílio, as relações sociais. Ele julga com base naquilo que é apresentado a ele, as provas. É com base nessas provas que ele toma a sua decisão. E uma das provas, nesse caso, é o laudo social, que é o que nós estamos estudando aqui. Então vamos lá, realidade social, fundamentos para a instrução social. Alguém quer falar, gente? Não me deixe falando sozinho aqui, minha garganta cansa, viu? Se alguém quiser falar, contribuir aí, por favor, interrompa, peça a palavra e fala. Boa noite, meu nome é Jussara, deixa eu ver aqui. Sou assistente social na saúde do trabalhador. Oi, Jussara, seja bem-vindo, viu? Aqui com a gente. Se quiser falar sobre sua experiência profissional lá no Congresso do Serviço Social na Saúde, sinta-se convidado. Só falar comigo depois, no privado. A Jussara está dizendo que é minha ex-aluna. Não tenho ex-aluna não, viu, Jussara? Eu tenho aluno. Eu não tenho ex-aluno, porque meus alunos nunca conseguem se transformar em ex-alunos, né? Tá aí a Diomar, tá a Saúde aí, dá quem mais aí? Eu não vou, a Vanderleia, a Jéssica, eu não consigo lembrar os nomes de todo mundo. Então não tenho ex-aluno, né? Eu tenho alunos. Então sempre, de vez em quando surge a dúvida, professor, eu sei que você é muito ocupado, vem com aquela história toda, né? Tentando me iludir. E aí conta uma história bonita e faz a pergunta. E às vezes eu demoro para responder. Tem que estudar um pouquinho. Né? Então... de conhecimento, tem que beber dessa água aí. E vocês me dão muita vida, muita saúde quando vocês fazem isso, viu, gente? Não é crítica, não. Eu fico muito feliz quando eu entro no WhatsApp. Eu fico triste quando, às vezes, dá um final de semana, né? Tem final de semana que o WhatsApp fica puro. E aí eu fico triste, falo, oxe, pra onde foi todo mundo, né? Sexta, sábado, assim, o WhatsApp fica meio puro na sexta-feira. Some todo mundo, cada um vai pros seus cantos, cuidar das famílias. Quando é domingo, de tarde, já o WhatsApp começa a bombar de novo. Segunda e terça são os dias mais movimentados no WhatsApp. Mas eu gosto muito disso, pra mim é vida. Então vamos lá. O que particulariza a instrução em serviço social em cada situação ou ação processual? Né? Qual é a particularidade da instrução em serviço social? Então o que a gente precisa entender aqui na particularidade é que não existe nenhuma demanda igual a outra. Por mais que o nome seja o mesmo, por mais que os sujeitos tenham a mesma idade, até o nome às vezes é o mesmo ou parecido, moram no mesmo bairro, na mesma rua, a demanda é a mesma, mas elas são singulares. Elas têm especificidades, elas têm peculiaridades, subjetividades únicas. São extremamente singulares. É por isso que, quanto mais você estuda para trabalhar laudos sociais, que se aplica, são conhecimentos aqui, a gente está falando sobre laudo social, mas se aplica a todos os trabalhos do assistente social. Quanto mais você estuda para tentar prever, se antecipar as variáveis que vão surgir no seu cotidiano profissional, mais ele te surpreende. Eu sempre digo nos congressos e cursos por onde eu passo e ministro, a frase de um grande general de guerra que disse assim, nenhuma estratégia de guerra resiste ao primeiro contato com o inimigo. Faz a estratégia bonitinha, quando chega lá, ela rui, porque a realidade, ela sempre se modifica, ela se transforma. Ela não fica esperando você lá de braços cruzados, dizendo assim, não, vamos esperar aqui, que vai ser do jeitinho
que a pessoa disse que seria. Não vai ter surpresa. Não conte com isso. Embora seja extremamente necessário ter o planejamento, extremamente necessário sistematizar o trabalho, a realidade sempre vai te surpreender. Então, o planejamento do serviço social, essa sistematização, ela vai sempre ser confrontada dentro do território com as peculiaridades, com as especificidades, as particularidades, as subjetividades vão estar lá esperando você. E você, como profissional, de antemão, tem que ter um conhecimento, pelo menos razoável, sobre as possibilidades da demanda que você vai estudar, através de um processo de delimitação do objeto. Ou seja, dentro dessa perspectiva de conhecer as variáveis, as possibilidades, delimitando o objeto, você precisa pelo menos ter uma ideia central do que pode ocorrer, do que pode acontecer. Você está se preparado para ela, de algum modo. Então, quando a gente tem um arcabouço teórico, um lastro teórico bem fundamentado sobre o projeto ético-político, sobre a teoria, o método, a técnica, a prática, mesmo que você encontre uma situação que não esteja no seu script, no seu planejamento, na sua sistematização, que te pegue de surpresa, você não precisa se assustar. É só você voltar e pensar o que sabe o que faz um assistente social. Quem sabe o que faz um assistente social é o assistente social. Então, a metodologia operativa, conhecer, agir, informar, documentar, e o domínio dos instrumentos, essa operacionalização, essa instrumentalização, a gente poderia utilizar isso, né, que é muito mais amplo, é que vai fazer você olhar para as variáveis que surgem, encontrar uma resposta, refletir sobre elas e não se sentir ali perdido em meio àquele tiroteio, vamos assim dizer. Então é importante pensar as pessoas como pessoas, as demandas sociais como demanda histórica, cultural ou fruto de um processo cultural. É importante pensar a influência do território, da família, dos condicionantes da cultura, das determinações sociais. Olha, todas essas palavras que estão bem, que a Favre é fantástica em organizar isso aqui, tudo isso, gente, são profundo demais. O que são condicionantes culturais? É a maneira que condiciona o modo de viver das pessoas. O que são as influências familiares? O que são as determinações sociais? As determinações sociais pode ser observado por vários ângulos, mas dentre elas são aquilo que é determinado para ser vivido. Aí vai depender de qual é a religião da família, vai depender de como vive o pai, como vive a mãe, como viveu o avô, como viveu a avó. Você chega numa família de testemunha de Jeová, vamos supor, que não quer fazer doação de sangue de jeito nenhum, que não vai fazer porque é da sua doutrina religiosa. É um direito dela. E esse direito precisa ser respeitado dentro daquele contexto, a menos que coloque em risco a vida de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Um vulnerável, uma criança, um adolescente, um idoso. Aí não se torna violação de direito daquele, mas a viabilização do direito deste. E assim sucessivamente. Então veja bem, eu coloquei só uma fala aqui, que são questões complexas que podem surgir dentro de um processo de trabalho profissional, que faz parte então dessa construção histórica, dessas condicionantes culturais. Todos nós somos condicionados culturalmente a viver de um determinado modo. E o serviço social faz essa mudança em nós. Tem que fazer essa mudança em nós. Que é a mudança do modo de pensar, do modo de ver o mundo, do modo de agir o mundo.
do modo de modificar o mundo. Então esse conhecimento da área de serviço social é que vai fazer a transformação, né, do nosso projeto de observação para um projeto de intervenção. Todo laudo social precisa ser uma intervenção. Pode anotar isso. Se o laudo social, ou o parecer social, ou o relatório social não for uma intervenção, o serviço que deveria ter sido feito pelo assistente social não foi feito. Ainda que você faça uma intervenção argumentativa, faça uma intervenção retórica, faça uma intervenção hermenêutica, que você faça uma intervenção social, que você faça uma intervenção de encaminhamento, de orientação, de empoderamento, de ressignificação, de ressocialização, de um processo de libertação das correntes da alienação. Okay? E agora eu fui quase que metafísico aí com essa libertação das correntes da alienação, né? Quase que eu fiz uma pregação. Mas o processo é esse, é porque quem fala dessa libertação da alienação aí é o Paulo Freire. E eu acabo contagiado com a linguagem dele. Existe uma resistência no serviço social em falar de libertação da alienação, porque nos leva lá a teologia da libertação e também nos leva ao apostolado, a missão pastoral. Como é que é? Agora me fugiu a palavra. É um negócio de apóstolo aí. Esqueci agora como é que teve da Igreja Católica relacionada à ação social. Mas me fugiu a palavra agora. Então, esse processo de construção do entendimento das relações sociais, que vai se materializar no documento para dar suporte à decisão judicial, eles estão ali na realidade. Estão lá no território do sujeito. O direito não viu, a psicologia viu da sua maneira, mas não viu na visão do social. A medicina viu a sua maneira, mas não viu com a visão social. E o juiz não quer uma visão de psicologia, não quer, porque isso, se ele quisesse uma visão de psicologia, tinha pedido a um psicólogo. Ah, fulano tem problemas psicológicos, vai estar lá no laudo. Equívoco. Equívoco crasso. Fulano precisa de uma intervenção psicológica. Como é que você chegou a essa conclusão? Você é formado em psicologia? Ah, fulano tem transtorno mental, precisa de uma intervenção psiquiátrica. É mesmo, é? E foi mesmo para isso que o juiz te nomeou para você ir lá e fazer um laudo psiquiátrico do sujeito. Então essas questões da instrução social se relacionam à matéria de serviço social. Dentro do laudo, professor, eu posso dizer, Dona Maria, mãe de Teresa, disse, argumentou, relatou que possivelmente sua filha possui algum transtorno mental, porém não apresentou nenhum laudo. E, de igual modo, apresentou um laudo do senhor fulano de tal. Bom, aí você está relatando na análise. Não tem problema. Você fazer um relato documental na análise do laudo não tem problema. O que você não pode é fazer prescrições lá no parecer social. Pode até se fazer o encaminhamento a pedido de fulano, atendendo a solicitação de dona fulano, conforme o laudo também apresentado, salvo melhor juízo. Mas essas questões precisam ter uma origem. Esses acontecimentos das relações sociais que se materializam, eles precisam ter uma origem. Ou a origem é de conhecimento de serviço social, ou ela é originada no relato dos entrevistados. E seja de um ou de outro, ela sempre precisa estar bem claro de onde ela surgiu. Você não pode simplesmente dizer alguma coisa, construir uma alegação, construir um relato, construir uma análise, uma descrição, sem dizer de que maneira você fez aquilo. Como eu já mostrei nas minhas aulas, um laudo social de uma senhora que lá no parecer escreveu basicamente isso. Não recomendo a concessão da adoção ao jovem fulano de tal por ser homossexual, pois essa opção sexual contraria a vontade de Deus, etc. e tal, comprometendo o desenvolvimento psicológico
de saúde, né? Ela já assumiu, virou praticamente um anjo, um profeta. Sim, pode falar, amiga. Mas o assistente social pode sugerir intervenção psicológica, não? Não. Nem sugerir? Não. Salvo o melhor juízo? Não, não. Não mesmo. Em hipótese nenhuma. Na sugestão final, não. Discorrendo no parecer, você pode argumentar. Vamos supor, se alguém da família pediu, você pode argumentar. Dona Maria solicitou que a filha fosse acompanhada pelo psicólogo. O assistente social, não. Porque você não tem como chegar num lugar e definir que uma pessoa tem problema psicológico. Ainda que você tenha 100% de certeza, mas o que é que você não tem para ter essa definição? Capacidade técnica reconhecida em lei. Capacidade técnica reconhecida em lei. Não tem. Mesmo que esteja gritando na sua cara, essa pessoa está em uma situação de depressão, ela precisa do acompanhamento psicológico. Você, enquanto assistente social, não pode fazê-lo. Porque... Exato, exato. Aí sim. Mas aí foi a parte que solicitou. Não foi você. Eu já vi muita gente fazendo isso. E o Conselho de Psicologia... O que é que você pode... E também o que é que a parte também pode pedir um perito psicólogo. E o Conselho de Psicologia já se posicionou a respeito. Se souber... vai entrar com um pedido no CRES, no Cefes, com um pedido de sanção. Porque aí o assistente social fazendo o trabalho do psicólogo e tirando uma oportunidade de trabalho do psicólogo, que poderia ter sido nomeado como perito, para a partir daí fazer a sugestão de encaminhamento para tratamento psicológico, acompanhamento psicológico. Percebe? Seria o mesmo que um psicólogo fazer as recomendações de um trabalhador do serviço social. Então, e há questões que são litigiosas. Vamos supor, você está discorrendo sobre guarda. E aí, e aí tem outra questão. Há muita gente que finge demência, finge depressão, chora, esperneia, vomita, cai no chão, entende? E aí você se comove com aquilo, dá uma sugestão. E aí é um litígio. O pai está do outro lado também querendo a guarda do filho. Aí cai esse laudo na mão do advogado e o pai diz que aquela mulher é uma fingida, ela nunca teve problema psicológico. E aí vira uma tramóia, né? Vamos dizer assim, uma tramóia, uma contradição. E aí ele passa também a exigir. Quando vai desenrolar os panos, descobre que um assistente social praticamente fez uma intervenção psicológica no procedimento da instrução social. Aí ficou uma instrução psicossocial, vamos assim dizer, né? Minimamente dizendo. Então a gente sempre... E isso não se aplica só à psicologia, se aplica à psiquiatria, se aplica a pessoas com deficiência, no caso da terapia ocupacional, a psiquiatria, já falei, a medicina, há vários outros aspectos. Trabalho do serviço social é em matéria de serviço social. Não fugindo, a gente viu na primeira aula, não extrapolando em hipótese nenhuma os limites da demanda. Professora. Oi. Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu trabalho numa PAI, Uhum. associação, né? E a gente trabalha muito em rede, Uhum. né? Porque não tem como a nossa PAI, né, trabalhar unicamente sozinhos. Então a gente trabalha em rede. Essas intervenções, o assistente social, ele, na parte educacional, enfim, ele pode encaminhar a família, ou não? Pode. O encaminhamento, sim. Na função do perito é que não existe encaminhamento. Ah, sim, ok. Pode sim. Mas aí você está dizendo, então, essa parte da gente não poder fazer a parte de psicologia, né? Exatamente. Exatamente. E mesmo no encaminhamento,
O encaminhamento ele tem que ser sucinto, né, e específico. Para o melhor atendimento do trabalho em rede, encaminho a família fulano de tal para estudo, observação, enfim, conforme for a linguagem utilizada, o mais sucinto possível, para não parecer que aquele que encaminha está dando aula do que precisa ser feito do outro lado, que é muito comum de ocorrer também. Sim, Patrícia. Então, o vídeo já está lembrando que falta 5 minutos. Gente, já passou 1 hora. Eu nem acredito que passou 1 hora. E agora? Eu acho que tá roubando um tempo, né? Não tá não, porque a gente começou às 40 mesmo, é porque eu entrei um pouco antes e fiquei esperando o pessoal entrar. Aí ele contou o tempo, entendeu? Então, professor, Oi. o senhor disse no início que estava aumentando a aula, né? O horário, que estava aumentando o preço, agora está 66, não é isso? 67. Por enquanto tá. 67. Uhum. Então, as aulas que eu dei no início, antes de começar, assume um cafezinho depois da aula. Né? Viu? Vou fazer. Viu? Então, a quem pagou 56 está incluído. Quem pagar 67 está incluído. Depois, se subir, não muda nada para quem já se inscreveu, entendeu? Não muda nada. Quem está inscrito, está garantido. Então, como é que a gente vai fazer? Bora voltar amanhã, então, para a gente continuar a discussão aqui nesse tema. Eu estou aqui na página 6. A gente continua, então, aqui amanhã na página 6. Tá bom? Amanhã eu vou começar. Na hora que eu entrar, eu já vou começar, viu? Aí quem for entrando depois vai entrando. Porque aí eu vou tentar utilizar o Zoom, não é melhor não? Entrar pelo Zoom. Porque eu não sei como é que tá o Zoom. Eu não consigo comprar esse Google Meet. Já tentei comprar ele, não consegui. Vamos ver aqui. Daqui para amanhã eu vejo o que é que eu faço com vocês, viu? Então amanhã a gente volta. Eu aviso vocês do horário que eu vou entrar. Possivelmente 19 ou 20 horas. Vai depender do horário que eu conseguir chegar aqui, viu? Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem todos vocês bem. Até amanhã que vai fechar aqui. Amém. Viu? Tchauzinho. Até amanhã.